Oi, tudo bem, poderosa? Bom, já fui uma das mulheres mais feministas que o mundo pode ver e ouvir. E eu não posso dizer se eu sou ou não sou mais, ou continuo sendo feminista. Eu sei que o motivo de eu estar aqui é você, as mulheres. O motivo de eu ter feito tudo o que eu fiz é porque eu cresci ouvindo que eu não poderia fazer isso ou aquilo porque eu era uma menina, eu tinha uma florzinha. E tanta coisa aconteceu. Hoje eu sou mãe de um menino de 3 anos e ele é tão lindo, eu o amo tanto. E quanta coisa mudou depois disso. Inclusive, o meu negócio no digital ascendeu por conta da minha maternidade. Eu acabei de ver um vídeo em relação a isso. E isso acontece não só com nós mulheres, né? Acontece com as gatinhas, com as cachorrinhas, acontece com todos os animais que são mulheres. Isso não é uma coisa de nós, mulheres humanas. Da minha pausa. Recentemente eu dei uma boa pausa em relação ao meu negócio e isso me permitir a ver um documentário o qual eu gosto muito, são temas que sempre me chamaram muito a atenção. Um documentário falando sobre as questões do mundo, né? Uma delas era a tecnologia, outra era o lixo, o ambiente, outra delas era a igualdade de gênero e as questões em relação à mulher, porque verdade seja dita, as coisas são diferentes para nós, não são mais difíceis. Hoje eu entendo, né? As coisas para nós mulheres são diferentes. E eu já olhei para isso como sendo um problema, como ter menstruação e ser cíclica e ter hormônios, como se isso fosse uma grande desvantagem. E dependendo do ângulo que você olha para isso, realmente parece ser uma grande desvantagem. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero que você se lembre daquela mãe ou aquela avó que era tão amorosa, meiga, querida e símbolo de maior amor, generosidade, simplicidade, atenção, cuidado, afeto. O que seria de nós sem essas mulheres? E sim, essas mulheres não foram grandes CEOs, grandes astros do rock ou grandes inventoras de grandes coisas, mas o que seria de nós sem elas? Você recorda aí na sua mente de alguém ou algum vizinho um casal de vizinhos seus que morava no sítio e todos iam para lá, né? Tinha o casal do vovô e da vovó. Todos iam para lá no Natal, todos iam para lá nas festas comemorativas, era tanta alegria aí nesse lugar. E de repente, quando a vovó não existia mais, as coisas mudaram. De repente, deixaram de ir nesse lugar. A mulher, ela tem esse poder de acolher, de cuidar, de trazer todo mundo para perto. Eu sei porque eu faço muito isso na minha família, eu tenho esse poder de juntar todo mundo, sabe? De falar, vamos fazer isso? Vamos ficar junto? Vamos combinar tal coisa? E o porquê que eu tô falando disso? Bom, eu sou mãe, né, de um menino de 3 anos, maravilhoso. Eu sou esposa de um homem incrível, que me apoia, que me entende como ninguém e que entende as questões que são reais, porém talvez não sejam assim tão ruins como eu via que era antes, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu sempre entendi que, uau, ok, e eu cresci, né, eu cresci sendo uma menina que ouvia que eu não poderia porque eu sou uma menina,
e que eu não poderia depender de ninguém. Então era uma controvérsia. Eu cresci ouvindo que eu não podia depender de ninguém. Uma outra falácia, porque nós precisamos uns dos outros. Não existe sociedade, não existe um ser sociável sem precisar um do outro. Eu preciso do padeiro, eu preciso da costureira, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, nós precisamos uns dos outros, independente do seu sexo, gênero ou profissão. A maior falácia que existe, uma das maiores falácias, é o desejo pelo controle, e que nós não devemos, né, pelo menos a minha geração de mulheres cresceu ouvindo muito isso, por conta de problemas nos relacionamentos, né, por conta de mulheres terem sido julgadas, enfim, abandonadas no futuro, no passado, realmente, né, enfim, vamos lá. E nessa minha pausa, eu pude ver esse documentário e uma das questões chaves era a questão de ser mulher. E esse documentário em si tinha uma mulher que era mãe, esposa, teve seus filhos cresceram, eram adolescentes e ela ascendeu na carreira. Ela deu uma pausa normal, uma pausa que muitas de nós fazemos, uma pausa que a minha mãe fez, uma pausa que eu fiz, e que para muitas e muitos pode parecer uma desvantagem, um problema. Ok, essa mulher em si, ela teve os seus filhos, cresceu os seus filhos e ela foi em busca dessa carreira de novo, retomar essa carreira. Inclusive ela é uma americana e ela foi para as questões porque ela queria resolver esse problema, né, da mulher ser necessária no mercado de trabalho, porém ser muito importante dentro da casa. E vamos combinar, é muito difícil substituir uma mãe, uma mulher, né? Você vai ter que ter uma pessoa que cuida, que limpa, uma enfermeira, uma professora, uma psicóloga, várias profissionais para tentar substituir um papel que é insubstituível, né? Eu ouvi uma frase também, que é uma frase mais moderna, que vem dessa questão das mulheres agora quererem estar em casa, não quererem trabalhar fora, porque no final das contas a gente tem essa função que é nossa. O único lugar onde você faz falta de verdade, né, é com seus filhos, porque no trabalho não existe ninguém substituível, né? E por que eu tô falando isso na questão dessa mulher? Bom, ela teve seus filhos, teve sua família, porque eu também cresci ouvindo que ou uma mulher tem que ter carreira, ou ela tem que escolher uma coisa ou outra, ou ela é bem sucedida financeiramente na sua profissão, ou ela tem uma família e é casada. E essa mulher, ela queria quebrar esse paradigma e ela buscou, né, depois dos seus filhos crescerem, entrar no governo em busca de soluções para resolver esse problema. Então, o que seria a solução para esse problema? Ter menores cargas, horários de trabalho, que as mulheres ganhassem o mesmo que os homens, e que os homens ajudassem de igual forma na questão da criação dos filhos. Só que para resumir esse vídeo, para não ficar muito longo, no final do documentário, essa mulher, o filho adolescente dela começou a ter problemas psicológicos e em relação a N questões, o qual não foi dito, mas ele não era uma criança, ele era um adolescente. Só que a mãe saía na segunda-feira e voltava sexta-feira à noite. E aquela mulher que foi o maior pivô do movimento, né, que as mulheres precisam desse apoio, desse cuidado, em relação ao sistema, ao governo, o qual eu acho super válido, e ela fala em relação a isso, que nós somos necessárias no mundo profissional, nós somos necessárias no mercado de trabalho. Para além disso nos fazer bem, nós somos uma necessidade para o mercado de trabalho. Mas para resumir, ela acabou deixando a sua profissão.
para cuidar da família e dos filhos. E eu me peguei perguntando, será que eu não faria a mesma coisa? Sim, eu faria. Eu faria a mesma coisa. Tanto que eu já fiz, inclusive. A minha última pausa, o meu último stop em relação à freneticidade do meu negócio, porque para além de ser mentora de mulheres, para além de fazer psicologia, para além de estudar, para além de ter minha casa, para além de ser CEO da marca Daniele Almeida Cosméticos, eu sou mãe e eu queria ser mulher, sabe? Ter o direito de ser mulher. E eu me perguntei, eu me fiz essa seguinte questão: será que eu, no lugar dela, faria a mesma coisa? Será que eu deixaria a minha profissão super bem remunerada pelo meu filho? Sim, eu deixaria. E eu não sei se você tem filho ou se você é casada. Eu comecei dizendo nesse vídeo que eu era a mulher mais feminista que você possa imaginar em relação a esses tópicos, essas questões. Tem um meme na internet muito interessante que tem, imagina agora, não sei se você já viu esse meme, mas imagina na sua cabeça uma pista de corrida e de um lado tem homens e outro tem mulheres. Só que nesse mesmo meme, as mulheres que estão correndo essa corrida, elas têm máquinas de lavar, filhos, fralda, chupeta, na corrida, na maratona rumo às suas vidas profissionais. E a Daniele, que não tinha filho, que não via as coisas como eu vejo hoje, olhava para esse meme com uma certa revolta, indignação e frustração. Mas a mulher de hoje, a Daniele de hoje, olha para isso, entende que isso é uma questão, mas entende também que a natureza é mais inteligente do que a gente possa imaginar. E se você olhar para uma gatinha, a gatinha é mãe e cuida dos seus filhos, e se a gente tentar reverter os papéis, inverter os papéis, no final não funciona tão bem quanto, e sai mais caro para a natureza inverter os papéis, sai mais caro para a sociedade. Não tô aqui dizendo que a gente não tem que estar nesse lugar onde nós conquistamos. É importantíssimo todo esse movimento, mas para além disso, eu quero que você se lembre daquela sua avó meiga, amorosa. Eu tive essa pessoa, essa mulher, e para mim ela é a minha maior referência. Sinceramente, olhando para ela, o nível de amor que eu teria por ela se ela fosse uma CEO de uma grande empresa, se ela tivesse um closet cheio de sapatos, ou se ela continuasse sendo a minha querida avó que me tratava tão bem, que cuidava de mim com tanto amor e carinho, e que se dedicou à família e que tem uma família linda. Uau! A minha admiração por ela é gigantesca. E se ela fosse CEO e dona de um closet cheio de sapatos e roupas, não seria a mesma coisa para mim, Daniele. Então é muito sobre isso. Sobre nós mulheres entendermos que ótimo que a gente vive no melhor momento para se ser mulher da humanidade, né? Hoje em dia, é o que eu digo, tá lá no meu Instagram, @Daniele Almeida, o porquê que era a minha luta, né? Porque eu nasci crescendo e ouvindo que eu não poderia isso ou aquilo por ser uma menina, e isso me revoltava, e que eu deveria fazer os trabalhos domésticos e que eu deveria ser uma boa mãe, uma boa esposa, e pra mim isso não fazia sentido nenhum, porque eu também ouvi que eu deveria, não podia depender de ninguém, então eu tinha que me virar, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ser a CEO super bem remunerada, super bem sucedida, só que ao mesmo tempo eu tinha que cuidar de filho, de casa, de marido, tudo ao mesmo tempo. Essas funções, esses acúmulos de papéis
sempre me indignou. Mas hoje eu penso, eu entendo todas essas questões, acho válido todas essas questões, mas hoje, sendo mãe, a natureza sabe mais do que a gente. Por mais que às vezes a gente queira reinventar a roda, reescrever as leis, a natureza sabe muito. E quando a gente tende a ouvir a natureza, por exemplo, a água, quando ela encontra um desafio, um obstáculo, ela não fica na pedra. Por exemplo, tem um riacho, a água encontra uma pedra. A água não fica batendo na pedra. Isso não é vinho, isso é hibisco. Não fica, ela dá a volta pela pedra. E os desafios de ser uma mulher, eu sempre digo, né, que ser uma mulher já é uma profissão. Não são problemas, defeitos ou desvantagens, são diferenças. E o lindo disso tudo é que, para além de nós precisarmos dos outros, os outros também precisam de nós. É só uma questão de nós sabermos nos relacionar, usar o meu melhor de forma mais fácil. É aquilo, né? Se eu sou boa em matemática, vamos usar o meu potencial para eu usar isso e ter mais resultados. Não é eu sou ruim em português, então eu vou estudar português para ficar boa em português. Não. Se eu sou naturalmente bom em matemática, é mais fácil eu potencializar os meus conhecimentos de matemática e crescer sobre matemática. Não eu tentar aprender português. É mais ou menos sobre isso. É mesmo a gente ter a sabedoria da água, de irmos entre os caminhos e os obstáculos e não querer reinventar a roda. Não tô aqui dizendo que você tem que fazer nada. É o que eu digo. As mulheres poderosas, quem são as poderosas? Poderosas são as mulheres livres. Porque eu já fui essa mulher, eu já fui a mulher que me revoltava e eu não queria ter que cumprir os papéis todos e ainda ter que ser bem-sucedida, ter que ganhar dinheiro e não poder depender de ninguém, que era pesado, é puxado, é um lugar difícil de se estar, mas ser poderosa é você ser livre, ter a coragem, o desejo e a coragem de ser quem você é. E se você quer, se é isso que você quer, ter 3 filhos e cuidar de casa, e é isso que você faz e faz muito bem, você é uma mulher de sucesso, porque sucesso é fazer aquilo que você quer. Sucesso é fazer e conquistar aquilo que você quer. Eu quero uma coisa, você pode querer outra. Então as mulheres poderosas são as mulheres que são mães e esposas e fazem isso muito bem porque é isso que elas queriam fazer. As mulheres poderosas são aquelas que pintam quadros e vivem da sua arte porque era isso que elas queriam fazer. As mulheres poderosas são as mulheres que trabalham nos bancos, nos escritórios, porque era isso que ela gostaria de fazer. As poderosas são as mulheres que fazem aquilo que desejariam fazer. E é isso que eu vim te convidar aqui hoje, a te perguntar o que você verdadeiramente quer fazer. Porque eu cresci ouvindo que eu não poderia fazer isso ou aquilo porque eu era menina. Inclusive eu fiz muitas dessas coisas que me disseram que eu não poderia fazer. Fiz muitas coisas. E depois eu ouvi também que eu não poderia depender de ninguém. E hoje eu aceito precisar de alguém e eu aceito que o outro precise de mim também. Então a minha questão é que eu quero que você tenha essa reflexão sobre o que você quer. Você quer ser mãe, esposa e ter o seu negócio, o seu empreendimento? Então, ao invés de ficar batendo na pedra, por que você não encontra meios e caminhos para fazer isso? Ou se você não quer ter filhos, quer ser mochileira, ótimo, tá tudo bem, é uma escolha.
O meu objetivo e desejo é que as mulheres sejam livres. É para isso que eu estou aqui. O meu objetivo e desejo é para que as mulheres consigam o que desejam. O meu objetivo e desejo é para que as mulheres sejam um instrumento de amor e luz para o mundo. Esse é o meu objetivo. Paz, amor e luz para o mundo. Sendo você casada ou não, tendo filhos ou não, você tem o poder e o potencial de levar paz, amor, alegria. Lembra da vozinha que eu falei? Que ela era sinônimo de tanto amor, tanta paz. É isso que nós precisamos ser. Levar para o mundo, para nossas casas, para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos maridos, para os nossos filhos, amor, luz, paz, exatamente como as nossas vozinhas, independente de termos ou não um closet cheio de sapatos, independente de termos o nosso próprio negócio, independente de sermos gerentes de um banco ou uma artista de rua. O nosso objetivo e o nosso maior poder como mulher é o de levar amor, paz e luz para onde quer que nós vamos. Esse é o meu propósito aqui. Apesar de ter lutado muito contra isso, hoje eu vejo. É por isso que eu estou aqui. Então manda esse vídeo e compartilhe esse podcast, se você estiver ouvindo no podcast, com aquela sua amiga que está se sentindo perdida. E se ela ouvir esse vídeo e sentir um pouquinho de paz no coração, e se você ouviu esse vídeo e sentiu um pouquinho de paz, calma, alegria, leveza, naturalidade, bem-estar, esse é o objetivo. Porque para além de nós mulheres conseguirmos estar nesse lugar de paz, de calma, de tranquilidade, nós também temos o poder de levar isso para nossa família, para os nossos filhos. E esse é o nosso papel. Tchau! Até o próximo vídeo.